Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 12, Perseverando na Salvação. Estamos chegando ao final deste trimestre, são somente 2 lições adiante de nós, e nesta lição de hoje vamos ler a nossa revista, o nosso comentário, fazer algum comentário, alguma explicação a partir dele, e logo depois eu vou compartilhar com você o estudo deste roteiro. Neste trimestre nós temos feito esses 2 estilos de aula conjugados nesta nossa lição aqui, e aí você pode ficar à vontade de misturar um pouco ou usar uma ou outra metodologia, e queremos assim abençoar os irmãos com todos os recursos que sejam necessários para que você suceda como professor da Escola Dominical na classe dos jovens. Glória a Jesus. Então, perseverando na salvação, estamos começando na página 85, o tópico primeiro, e não vamos ler o texto bíblico porque ele vai ser explicado durante a lição. Com certeza, não só eu li na preparação, mas você também já leu este texto e está fresco na nossa memória, no nosso entendimento. Vamos ao tópico primeiro, página 85, perseverança para alcançar a promessa. Primeiro subtópico, uma esperança que produz coragem. Na perseverança cristã é preciso ter consciência da esperança que alimenta a fé. Aí vem o texto. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E eu marquei essa palavra anterior que explica o versículo, consciência da esperança que alimenta a fé. Vamos seguir a leitura. Essa esperança fez com que os primeiros cristãos perseverassem com alegria, mesmo diante de perseguições implacáveis. Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento. Não se trata de uma esperança cega, mas firmada na natureza imutável de Deus e na fidelidade de sua poderosa palavra. Essa esperança produz coragem para perseverarmos na estrada da fé, assim como aconteceu com os primeiros cristãos. Perseverar, portanto, e eu marquei toda esta frase final aí, é manter os olhos fixos naquilo que está por vir e não nas circunstâncias momentâneas. Então, o texto ou a palavra-chave deste tópico é a palavra esperança, mas essa esperança, como explicou o comentarista, não é uma coisa aleatória, ela não é uma palavra que está aberta em si mesmo, ela é condensada naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos leva a esperar. E a esperança no tocante à salvação, este plano perfeito que nós temos estudado, é a esperança da vida eterna. Aleluia! Ou seja, de uma realidade que vai existir depois que terminar esta passageira que nós estamos. Então, a segurança da vida eterna é a firmeza dos nossos passos, porque a leve e momentânea tribulação, ou que algumas vezes nós a sentimos como pesada e atribulante e sem fim, e Paulo sentia desta maneira, mas quando ele olhava na perspectiva de longe, em relação à vida eterna, isso é leve e é passageiro. Então ele entendia nessa perspectiva da esperança que isso era pouco, porque dura pouco tempo e logo em breve estaremos por toda a eternidade. Então, a consciência desta esperança é o que o pastor colocou aqui. Alimenta a nossa fé. Alimenta a nossa fé. Então, ao lermos a Bíblia, ao estudarmos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós somos alimentados nessa esperança que a palavra nos faz ver. Então, como ele terminou aqui, os olhos fixos naquilo que está por vir. Veja, quem espera, como diz Paulo, não espera no que está vendo, espera no que não está vendo. Aleluia! E é isso que nós temos, essa esperança, mas ela é firme. E quando nós temos os olhos fixos lá, as circunstâncias aqui, elas doem. Elas afetam, mas não conseguem deter, parar a fé e o acesso àquilo que nós esperamos em breve receber. Então ela é a âncora, aleluia, ela é a firmeza da nossa vida. A esperança na vida eterna com Deus no céu é a fortaleza da nossa fé. Segundo, perseverando com firmeza. Em Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Em outras versões, no lugar de paciência, aparece a palavra perseverar. Ambas as palavras traduzem o termo grego hipomone, que tem o sentido de estabilidade, constância, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, conforme o dicionário Strong. Nesse sentido, o autor de Hebreus fala ao público de cristãos que vive o contexto de provação por causa da fé. O propósito dele é encorajar esses cristãos a perseverarem na fé, permanecendo obedientes à vontade de Deus, mesmo diante dos sofrimentos. Então veja que a colocação que dá sequência à esperança
é a palavra paciência. É um termo que também indica perseverança. Por que precisamos de paciência? Porque parece que o tempo não chega. Por que precisamos perseverar? Porque sabemos que há problemas no caminho que vão tentar nos fazer parar ou até deixar este caminho. Então, porque estas coisas existem, nós somos chamados a perseverarmos e somos chamados por Deus a isso. Eu escuto estas palavras, eu também estudo teologia, e muitas vezes escuto esta referência como o pastor fez, trazendo o propósito do autor de cada livro. E é próprio que nós entendamos o contexto, entendamos o sentimento do autor de cada livro, isso não está errado. Mas é muito importante que nós tenhamos como centro do entendimento a clara evidência de que esta palavra, ela é de Deus, ou seja, de alguma maneira, a inspiração de Deus para este autor foi de tal maneira que nós podemos confiar que o que nós lemos, apesar de ter vindo da pena de um autor, ela vem do coração de Deus para nós. Então, perseverar é a chamada de Deus. Deus nos deu uma promessa, esta promessa é segura, a consciência nessa promessa pela fé nos ajuda a suster e a perseverar. E quando nós perseveramos, quando nós estamos neste caminho, como diz o texto ao Hebreus, é necessário paciência. Paciência. Terceiro lugar, a vontade de Deus como estilo de vida. Verso 36 destaca que perseverar também significa viver fazendo a vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos apenas esperando a promessa de forma passiva, mas que vivemos diariamente buscando agradar ao Senhor em tudo. Assim, perseverar não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar crendo, obedecendo, servindo e testemunhando de Cristo, mesmo em tempos difíceis. A perseverança possui uma dimensão passiva de resistência e uma dimensão ativa de fidelidade prática. É o modo de viver de quem já experimentou o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor com obediência e dedicação. Amém. Então, o que se está explicando aqui são, segundo o entendimento e o sentimento do nosso comentarista, as duas maneiras que se persevera, ou as duas virtudes do perseverar. A primeira, nós falamos no tópico anterior, com firmeza, é não deixar ser abalado, olhar para a esperança, olhar para a promessa, entender que é questão de tempo e ficar firme. Qualquer ataque, qualquer tentação, nós permanecermos firmes. E o que nos ajuda nessa firmeza é a nossa fé e os nossos olhos fixos na esperança. Portanto, o alimentar da palavra de Deus e o Espírito que habita em nós, ele trabalha junto, fazendo com que essa palavra se torne viva. É por isso que você canta um hino sobre a vinda de Jesus, sobre o céu, e você tem uma alegria espiritual. Uma alegria espiritual. Às vezes nós cantamos hinos sobre coisas terrenas e nós temos uma certa emoção relacionada a ele. Por quê? Porque está falando da nossa saúde, está falando das nossas finanças, está falando de uma carência emocional e nós sentimos isso. Mas isso não é um sentimento espiritual. Mas quando se fala do céu, aleluia, aleluia, é puro sentimento espiritual, porque é algo que nós nem conseguimos ver e entender na plenitude, aleluia. Então, esta perseverança, ela tem essas duas facções, essa de manter-se apesar dos desafios e a de manter trabalhando para o Senhor. Nós temos um propósito de Deus aqui. João Batista tinha o propósito que foi chamado por Jesus de o maior dos profetas, mas o seu ministério foi super curto, muito pequeno em termos de tempo. E não só pequeno em termos de tempo, apesar de muitos terem se batizados, ele não se tornou o grande galã de Jerusalém, pelo contrário. Ele era um bicho bravo, no melhor dos sentidos, que andava ao derredor, uma pessoa estranha, mas que estava trazendo a palavra de Deus. Então não importa se o nosso ministério é curto ou longo, não importa se aquilo que nós somos chamados para fazer é hospedar aos santos, aos pregadores, aos missionários, ou ser um missionário, um pregador, nós somos chamados para cumprir a vocação que Deus nos dê para fazer. E isso é algo posto em nossas mãos, é um privilégio e é algo que nos dá uma missão, um porquê da nossa vida. Os ateus não têm porquê viver, porque creem que ao terminar esta vida biológica, eles vão desaparecer, eles viram pó e nada mais. Não existe nada depois, não existe um espírito consciente que permaneça. Simplesmente desaparece. Mas a Bíblia nos diz que não é assim. E quando estamos aqui, temos uma razão também para viver. Aleluia! Aleluia! E está vinculada à razão pela qual Cristo veio também para nos salvar. Nós somos estas pedras
estas pedrinhas que juntos fazem parte deste edifício de Deus, aleluia, chamada igreja. Então não só nós trazemos outros para se tornarem pedrinhas nesta igreja, mas nós trabalhamos para a edificação da igreja, e esta é a nossa missão como crentes. Então, fazer a vontade de Deus neste sentido desta missão é parte da perseverança. Então nós perseveramos em Cristo, no edifício, mas perseveramos na construção deste edifício, não só trazendo outros para serem pedras, aleluia, mas trabalhando com eles na edificação deste edifício, que é chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a possibilidade da apostasia. Número 1, subtópico, apostasia, um abandono consciente. O alerta do autor de Hebreus é contundente e diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Esse versículo revela que a apostasia é um pecado grave. Contudo, não se trata de um pecado cometido por ignorância ou acidente, mas de uma escolha deliberada e consciente de rejeitar o evangelho, mesmo depois de tê-lo experimentado. A palavra apostasia significa precisamente afastamento ou abandono consciente da fé. Assim, trata-se da negação intencional da fé que um dia abraçamos. Então é uma explicação muito própria. Porque alguns de nós, ao lermos textos como quem blasfema contra o Espírito Santo, apostatou, é um pecado que não tem perdão, e outros textos que falam sobre este lugar, esta posição de apostasia, alguns de nós, por temor, até se apavora, com medo de ter falhado em alguma palavra, em algum sentimento, um pensamento que ele nos subiu, e será que nós somos ou estamos neste lugar de apostasia? Então a primeira instrução do pastor aqui, comentarista, para nós é muito própria, de entendermos que a apostasia, ela não é uma palavra dita, ela é um caminho escolhido. Portanto, ninguém apostata por ignorância, por acidente, mas alguém escolhe o caminho da apostasia. E outra coisa importante aí é que essa pessoa só pode apostatar daquilo que ela já pertenceu, ok? Existem dois casos problemáticos espiritualmente na igreja. Existem aqueles que nunca foram da igreja, mas que estão disfarçados, que estão com aparência de anjos de luz, mas são, por dentro, mensageiros de Satanás. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, ele explicando sobre este caso. Este é um caso, nunca foi nosso, mas apareceu no nosso meio. E há outros casos de pessoas que provaram dos bens futuros. Ou seja, todo este sentimento, esta vida espiritual que nós temos estudado sobre a presença do Espírito Santo em nós, que nos faz reagir contra o pecado, a presença do Espírito Santo que alegra, que nos faz entender, amar e desejar o céu, todas essas virtudes que são espirituais por natureza, são aquilo que o autor aos Hebreus, até no capítulo 6, ele fala diretamente sobre isso, que provou a virtude dos bens futuros, a virtude da eternidade. Esta é a realidade, que só prova quem nasceu de novo. Então o apóstata, ele experimentou a salvação, e é por isso que o texto de Hebreus 6, eu vou levar você lá, nós vamos ler rapidamente. Eu até botei isso no segundo subtópico aqui, mas eu já vou levar você lá para nós termos fresco. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Está aí as palavras que eu estava falando agora usando a da Bíblia, tá? Foram iluminados em que sentido? Entenderam a verdade espiritual, conheceram e reconheceram a verdade do evangelho. Provaram o dom celestial. É toda virtude que não pertence ao ser humano natural, apartado de Deus, mas pertence àquele que, como ele diz aqui, olha, se fizeram participantes do Espírito Santo. Então nós, como crentes, somos participantes do Espírito Santo, ele habita em nós. Então o apóstolo é alguém que viveu tudo isso, e o versículo 5 ainda acrescenta, diz, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Duas coisas que também são parte da vida cristã. Nós não memorizamos a palavra de Deus somente. Nós não entendemos a palavra de Deus humanamente somente. Quando se diz que nós provamos a boa palavra de Deus, nós fomos alimentados espiritualmente por esta palavra. Esta palavra é o pão espiritual para a nossa vida espiritual. Nosso espírito consciente. Amém? Então, quem provou a palavra viva e quem, no último aqui, provou as virtudes do século futuro, também já explicamos sobre isso. Aí o versículo 6
fecha com o lugar onde essa pessoa chegou. E recaíram. Vou voltar na primeira palavra, diz, porque é impossível que os que já fizeram tudo isso, participaram de tudo isso e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é isso que significa? O que significa recair? O contexto aqui vai nos fazer entender o que o autor aos Hebreus quer dizer com recair. Essa pessoa saiu do lugar que ela pertencia espiritualmente e tornou-se em um lugar onde seria necessário que Cristo morresse por ele outra vez para que ele pudesse ser reconectado. Isso não vai acontecer porque ele recaiu, ele saiu de uma maneira que não pode mais ser reconectado. E eu quero trazer uma diferenciação aqui muito interessante para nós. É a do filho pródigo. O filho pródigo é um clássico exemplo bíblico do desviado. E eu até tenho um livro digital que explica bem sobre isso e você pode adquirir no meu site profmanuelabarros.com. Neste momento eu vou deixar para você somente esse exemplo do filho pródigo porque cabe bem perfeitamente com isso que nós estamos estudando aqui. O filho pródigo, ele se desviou, ele era crente e ele se desviou. Ou seja, ele escolheu um caminho mundano, ele decidiu que não queria mais, esse negócio aqui na casa do pai é muito tudo, não pode, não sei o que, tem hora para tudo, eu não gosto disso, eu quero viver minha vida, vai dar tudo certo. Então ele foi no seu caminho, você conhece a história, ele aproveitou a vida até que tudo acabou lá, as coisas deu errado, ele foi parar numa situação muito difícil e estando naquela situação, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou e o sentimento que lhe veio ao coração foi pedir perdão. Foi querer voltar à comunhão com o pai e com a casa do seu pai. Foi entender que o lugar do pai, a casa do pai, é sem comparação. Que o amor do pai era algo extraordinário. Então, ao ele entender tudo aquilo, ele decidiu e ele veio. E a história nos conta com muita alegria que o pai sai ao seu encontro, estando na sua casa. Ele não foi ao encontro do filho, ele não foi. Mas quando o filho apareceu, quando o filho veio, ele o recebeu, vendo-o de longe, o abraçou, correu a seu encontro e nós conhecemos o resto da história. O que isso nos mostra é que este rapaz se desviou, mas não apostatou. Por que eu sei disso? Por que eu uso estas palavras? Porque o desviar-se é uma escolha pelo caminho largo. Eu sei. O caminho de Jesus que leva à vida eterna é o caminho estreito. Este é o caminho da salvação. Quem escolhe o caminho largo leva aonde? À perdição. Mas ele não apostatou, ele decidiu ir por este caminho. E a prova, que nós vamos falar um pouco dela também no próximo aqui, mas aqui já ilustra tudo neste texto. A prova é que ele conseguiu ou teve algo dentro de si que o levou ao arrependimento. Aquele que nos leva ao arrependimento, biblicamente, é o chamado o Espírito Santo de Deus. Ou seja, pela escolha de vida, de ser crente, mas decidiu que não tem problema, não tem nada a ver, está no bar, com os amigos do mundo, está bebendo, está fazendo isso, está com as moças ou com os rapazes e etc, etc. Ele está desviado. Se ele morresse ali, ele não iria para o céu. Ele estava no caminho largo. Mas o Espírito Santo, de alguma maneira, ainda estava ali, porque ele foi salvo, ele provou dos dons espirituais e o Espírito Santo não sai de graça. Agora, estava, mas sem atuação. No momento que se tornou uma situação, ele que quer salvar, ele que quer redimir, ele que quer perdoar, permitiu este jovem ter o arrependimento. Então, quando esse jovem se humilhou e teve o arrependimento, ele voltou. Então, ele não é um caso de um apóstata. O apóstata não se arrepende. É um caminho deliberado, consciente e é contrário à verdade de Deus. O filho não deixou a verdade do pai, ele deixou a casa do pai pelo mundo. Mas o apóstata, ele não só... Às vezes, ele não deixa a casa do pai. Amém! Porque nós vemos Paulo, Pedro e o próprio Jesus falando da apostasia dentro da igreja. Tá aí. Então é o contrário. Ele pode até não ter saído da casa do pai, mas ele saiu da verdade do pai. Ele provou da verdade do Espírito e ele saiu disso daí abraçando uma mentira, um engano, doutrinas de demônio, como diz Paulo. Amém? Então nós aprendemos que este é um caso. Este caso de Hebreus aqui é diferente. Ele diz, essa pessoa foi num lugar que ele chamou de recair, que não foi o desviado. Ele literalmente caiu da graça. Ele perdeu o acesso à graça e, portanto, a partir dali o Espírito Santo já não está mais em atuação. E é o agente que nos faz
nos capacita a encontrarmos arrependimento, inclusive. Vamos ler rapidamente o demais, porque eu penso que nós já explicamos, inclusive, tudo sobre este tópico através dessas ilustrações. A gravidade da apostasia, ainda na página 87, diz: Hebreus 10:31 nos alerta: horrenda coisa cair na mão dos Deus vivo. O texto destaca a seriedade com que as escrituras tratam a apostasia. O versículo apela para a nossa responsabilidade espiritual no relacionamento de fé com Deus. Devemos lembrar de que ele é amor, mas também é justo. Assim, quando uma pessoa se afasta da fé de maneira deliberada, ela não está apenas rejeitando a fé, mas o próprio Deus que se revelou. Veja, está saindo da fé numa pessoa que se afasta da fé de maneira deliberada, ou seja, conscientemente e porque quer, ela está automaticamente rejeitando a fé e o Deus desta fé. É uma coisa que nós não podemos separar. Às vezes as pessoas dizem: olha, não, eu não aceito isso, mas eu quero Deus. Se isso é a verdade é Deus, é de Deus e Deus está na verdade. E fora o engano, a mentira, Jesus explicou claramente, ele falou com todas as palavras. O mentiroso, o pai da mentira, é este desde o princípio, ele nunca mudou. A semente da mentira pertence a ele, não a Deus. Então é isso que está com as palavras do nosso comentarista sendo explicado. O que torna, estou seguindo aqui a leitura, a apostasia ainda mais grave é o fato de que ela não parte de alguém que nunca conheceu a verdade, mas de quem a experimentou e mesmo assim abandonou livremente. Não por acaso, o Novo Testamento nos adverte de que essa possibilidade é real e que devemos estar atentos para não cairmos na frieza espiritual ou nos enganos do pecado. Então veja aí, nós já falamos sobre a realidade do apóstata ser alguém que experimentou, então não é alguém que nunca foi salvo, é alguém que já foi salvo e apostatou. E o comentarista nos deixa duas palavrinhas aí para ficar aquela pulguinha atrás da orelha do nosso coração como crentes. Ele deu duas luzes a caminhos que podem acabar na apostasia. Então tome cuidado, porque como nós falamos, a apostasia não é uma coisa de um dia para o outro. É algo que alguém vai crescendo naquilo ali. Dois lugares são perigosos, como ele colocou aqui: a frieza espiritual. Quando nós perdemos o contato com as coisas espirituais e tornamos-nos frios, a igreja torna-se só uma religião, um lugar que a gente tem que ir ou vai por qualquer razão, mas não há uma vida com Deus, é um lugar perigoso de sermos atacados, de sermos tentados a uma seta que nos leve à apostasia. Os enganos do pecado da mesma maneira. E eles algumas vezes nos apontam para o mundão, mas algumas vezes apontam-nos a pecados no coração. Nós podemos permanecer no contexto da igreja, mas que nós estamos fora da verdade. E com relação a isso, eu quero lembrar a você e a mim, entendendo os textos que Paulo, Jesus e Pedro falam sobre os últimos dias, sobre o espírito de engano e o espírito de apostasia, que seria a marca dos fins dos tempos antes da vinda de Jesus, muito mais do que guerras e rumores de guerras. Este é, se você estudar todos os textos que falam sobre os últimos dias, você vai ver que a marca que se repete é esta, apostasia. O que significa isso? Pessoas que estão nesta posição. E agora você já está começando a entender o que significa ser um apóstata. E o interessante do apóstata na igreja é isso que nós falamos. Ele não é um filho pródigo que está no mundão, que todo mundo quando olha para ele diz: está no mundão. Não. Ele é alguém que está precisando de socorro, que está no lugar errado, mas que pode se arrepender ainda. Não. Esta pessoa não quer mais. Ele decidiu qual é o seu caminho, qual é a sua verdade. Só que a sua verdade não é a verdade de Deus. E esta pessoa vai ser um semeador destas doutrinas de demônio dentro da igreja. Eu estou falando Bíblia. Paulo disse isso, ok? Então, cabe-nos manter um relacionamento com o Espírito Santo e pedimos em nome de Jesus discernimento. Orarmos pelo nosso pastor para que tenha discernimento, proteja o rebanho. E nós também não caiamos. Então, este assunto de nós irmos atrás de grupos espirituais, onde tem profecia, onde tem manifestações espirituais, fora do contexto da casa, igreja, abra o olho. Ai, mas aquele irmão lá, aquela fulana de lá é de Deus, eu vou receber alguma coisa para mim. Você vai encontrar lá o que você quer e não é de Deus, ok? Porque a casa de Deus é a casa de Deus. E como nós dissemos, há um movimento espiritual contrário, que é este espírito de apostasia que nós veríamos no fim do... Evitando a apostasia, o terceiro subtópico diz: embora a carta aos Hebreus faça um alerta firme, ela traz uma palavra de esperança mostrando que é possível evitar o caminho da apostasia, permanecendo fiel a Deus. Claro que há, graças a Deus. Aleluia! O capítulo 10 lembra a fidelidade dos primeiros cristãos. Por isso, a exortação de Hebreus não visa a condenação dos cristãos, mas a prática constante da vigilância
e fidelidade ao Senhor. Ora, o Espírito Santo nos auxilia a resistir ao pecado e a permanecer firmes no caminho da fé. A verdade é que as pessoas não apostatam da fé de um dia para o outro, mas de forma gradual e progressiva. No entanto, esse processo pode ser interrompido se o coração despertar e voltar-se humildemente para Deus. É tempo de cultivar a fé a cada dia, confiando naquele que começou a boa obra em nós. Então veja aí, as pessoas não apostatam de um dia para o outro, é uma primeira verdade. O processo pode ser interrompido se a pessoa se humilhar, se despertar e voltar humildemente para Deus. Veja que este processo de despertar tem a atuação do Espírito Santo, junto ao querer do homem, mas ele se arrepende. O apóstata não se arrepende. O apóstata não se arrepende. Mas uma coisa interessante aqui é a colocação de que não acontece de um dia para o outro. No entanto, porque ela é uma semente diabólica de engano, ela tem sintomas característicos. Quando você recebe uma picada do veneno desta cobra maligna espiritual, de doutrina de demônio, ainda que você não se tornou necessariamente um apóstata de um dia para o outro, mas quando se entra neste caminho, quando se há essa picada, irmão, é uma desgraça. Porque a sua vida se torna espiritualmente uma ruína, uma tragédia, é uma coisa, irmão, sufocante. Que ou você se humilha e corre para socorro, ou você vai ter a tendência de entrar cada vez mais rápido neste caminho. E é por isso que é importante nós estudarmos e falarmos um pouco sobre isso. É aquela verdade, é aquele ensino, é aquela novidade que você ouviu naquele culto público, que você ouviu daquele pregador, ou daquele ensinador, ou daquele profeta, ou daquela pessoa, ou daquele livro que você leu, que te abriu os olhos e você disse, ai meu Deus, não é que é assim, e poxa, e você se entregou, e você abriu o seu coração para uma doutrina de demônio, e eu quero dizer para você na prática, você vai começar a sentir coisas muito estranhas na sua vida espiritual. Você vai começar a ter apatia à sua igreja. O pastor vai pregar e você não gosta mais. Você tem agonia. Você vai vê-lo quadrado, você vai vê-lo sem graça. Você vai dizer, essa igreja não tem a unção de Deus, ela não tem nada de Deus. Você vai começar a ter reação contra os irmãos. Você vai começar a ter a tendência, ódio dentro do seu coração e querer falar mal. Você não tem paz dentro de você na igreja. Por quê? Com todo o problema da igreja, ela é a casa de Deus e o Espírito Santo habita nos crentes. Pode ter um problemático, pode ter outro problemático, pode ser o pastor que não seja o mais eloquente, mas Deus tem compromisso com a sua igreja. Então entenda, este é um sintoma. Você começa a querer conhecer mais, não é uma sede espiritual, mas é querer firmar nessa sua nova posição e abraçar, e é um sentimento de melhor, de uma verdade maior, e que você abraça isso, esta mentira, esta apostasia, e você entrega o seu coração. Você não vai ler mais a palavra de Deus. Não, você não tem prazer. Veja que, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil reconhecer. Você não tem prazer pela palavra de Deus. Uma vez você teve e agora não tem. E é por isso que a frieza é perigosa. Porque se você não se alimenta da palavra, você já nem se lembra mais do que é ter prazer pela palavra. Se você vai para o culto, louva, e na hora da pregação sai do santuário, você não conhece mais o que é prazer pela palavra. Então você está na frieza, é perigoso você encontrar uma outra verdade que não tem nada de verdade, é um engano de Satanás e ir atrás dele ser picado. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Uma coisa é quando esta picada ou este veneno vem que entrou somente na sua mente. Que você leu uma coisa diferente, esquisita, o que quer que seja. Outra coisa é aquela que você vê num filme, você vê num vídeo de mídia social e te chamou a atenção e começou a entrar na sua alma, vai ficar travada na sua mente, entre a sua mente e a sua alma, e você vai debater contra aquilo. Outra coisa é uma semente espiritual que um pregadorzinho do inferno, um profetinha do inferno, lança aquela palavra venenosa espiritualmente. Eu estou dizendo Bíblia, vou dizer de novo. Eu estou falando do que Paulo nos alertou. E nós estamos inocentes de achar que isso não existe. Esta é a palavra de Deus. Existe. Mas o sangue de Jesus tem poder. E na igreja do Senhor Jesus habita o Espírito do Deus vivo e verdadeiro. Por isso que nós devemos orar pelos nossos pastores, para que sejam proteção na igreja. Devemos orar e pedir os frutos do Espírito e os dons do Espírito Santo, para termos discernimento e termos uma vida. Por isso que a frieza é perigosa. Por isso que brincar com o pecado é perigoso. Porque uma seta dessa, irmão, ninguém escapa. Eu já vi um ou outro sendo afetado por uma seta. E a pessoa se transforma de um dia para o outro. Para sair daí, dá, enquanto tem arrependimento. Mas é difícil demais, irmãos. Então que Deus nos guarde. Não sejamos tolos. Permaneçamos fazendo a vontade, estando humildemente na presença do Senhor, evitando a apostasia. Vamos para o terceiro tópico, página 88. Perseverança versus apostasia. O justo viverá da fé. O autor bíblico
conclui o capítulo 10 com essa afirmação: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nessa declaração fica claro que existem apenas dois caminhos na fé: o da perseverança ou do recuo. O do recuo da apostasia. Fica claro também que Deus nos chamou não para recuar, mas para perseverar nele. Esse chamado traz consigo uma perspectiva prática e desafiadora. Significa que devemos tomar decisões com base na palavra de Deus e não em impulsos ou nas opiniões da maioria. Então essa é uma colocação muito própria para os nossos dias, para todos os seres humanos. Nossas decisões devem ter base na palavra de Deus e não em impulsos, porque a palavra de Deus é sólida, ela é a rocha firme. E os nossos impulsos e as nossas opiniões são super maleáveis, são flutuantes. Um dia a gente acorda de bom humor, com um pensamento para um lado, meu marido mesmo fica louco, porque não sei se é de mulher, se é da fase da vida da mulher, o que quer que seja, mas ele diz um dia você está falando de uma coisa, está falando para um lado, no outro dia você já está com outra ideia para o outro. E eu encontrei um irmão que trabalha no louvor da nossa igreja e a esposa dele falou, ele é um sonhador, um dia tá sonhando aqui, etc. Outro dia eu falei, pronto, então eu me identifiquei aí, porque é assim mesmo que eu sou. Então é isso, nossas emoções é isso, irmão, flutuante. Agora, o crente, seja flutuante ou não, quando nós nos submetemos e nós conhecemos a palavra de Deus, essa é a estabilidade de Deus para nós. Agora, ninguém pode permanecer na palavra de Deus se não conhece a palavra de Deus. E nós hoje vivenciamos uma geração enorme de cristãos, escute por favor, uma geração enorme de cristãos que não conhecem a palavra de Deus. Que a única coisa da palavra de Deus que eles recebem é um pedacinho de versículo aqui e ali que o pregador colocou na sua mensagem temática, que ele tinha um objetivo, e ali ele enfeitou-o para dizer, tem Bíblia, é de Deus. Isso não é se alimentar da palavra de Deus. Então, cuidemos em nome de Jesus, amemos a nossa escola dominical e oremos pelos nossos pastores para que nos ensinem como povo de Deus a santa palavra de Deus. E leamos a Bíblia também, amém? Significa dizer não às práticas pecaminosas frequentemente aceitas na sociedade contemporânea. Portanto, quem vive da fé nos dias de hoje procura manter sua integridade, mesmo sabendo que isso pode parecer impopular. Mas Deus honra os que permanecem fiéis a Ele. Eu vou colocar as palavras que o pastor falou direto. Eu vou escancar. Irmão, crente que vive vida de pecado, de mundo, não é crente, irmão. Não está na fé. Está no caminho largo. Está no caminho que para ser levado para a apostasia, está num caminho perigoso. Ele não é um apóstata. Escute, por favor. Um crente carnal, um crente que está no pecado, ele das duas uma. Ou é alguém que não conheceu a Deus, ainda estava na igreja, mas não tinha nascido de novo. Ou ele é alguém que, como filho pródigo, decidiu estar num caminho largo. E o caminho largo, Jesus falou dele, não leva para o céu. Esta pessoa só sai de lá pelo arrependimento. Então é necessário se arrepender. Agora, quem não está lá, que não está desviado, é suposto ser crente. Eu sei que existe crente carnal. Crente carnal não tem paciência. Crente carnal fere aos irmãos. Crente carnal não se alimenta muito das coisas espirituais, mas ele não vive em pecado. Crente não vive pecando. Amém? Quem está mesmo assistindo um culto na igreja, participando, até o pastor não sabe, fulano não sabe, você está lá, está até no louvor, está cantando no coral, e vive uma vida de pecado, de fornicação, de imundícia, de mentira, de engano, irmãos, está desviado dentro da igreja. Então é isso aí. O justo, irmão, vive pela fé. É o que nós estudamos aqui. Não é popular? Não, não é popular. Então nós somos chamados a sermos de Deus e não do mundo. Diz o texto, todo o mundo está no maligno, 1 João. Então nós somos chamados a sermos de Deus. Qual é a sua posição? Desafio os jovens. Qual é a sua posição, jovem? Seja usado por Deus, professor. Seja usado por Deus em nome de Jesus. E pergunte, isso não é para ser respondido, essa é uma pergunta assim aberta. Qual é a sua posição, jovem? Você vai ser de Deus ou você vai pertencer ao mundo? Recuar, diz o texto, é sinal de apostasia. A segunda parte do versículo 38 é um alerta. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A apostasia começa com hábitos que são negligenciados e enfraquecidos, como deixar de orar, parar de congregar, esconder a fé na escola ou na universidade, renunciar aos valores cristãos e fazer concessões aos desejos da carne e aos apelos do mundo. No contexto atual, a negação da fé não acontece apenas por palavras, mas principalmente por escolhas e atitudes. Eu marquei isso aqui porque é isso mesmo. Alguém pode nunca ter dito com a boca, mas diz com as suas escolhas. O pastor aqui não falou que quem faz isso, quem caminha este caminho é apóstata, mas é o caminho da apostasia. Isso é importante nós entendermos. E é um lugar que você, jovem, vai estar mais volúvel a ser picado por aquele veneno que eu acabei de falar dos apóstatas, que infelizmente estão disfarçados de anjo de luz, estão na frente de alguns movimentos evangélicos, mas que estão enganando, que estão sendo usados pelo diabo para um outro evangelho que não é o de Cristo Jesus. Então ame a palavra em primeiro lugar, ame a Cristo, que é
a expressão viva da palavra de Deus, e a sua igreja, que é o corpo de Cristo. A sua igreja, por mais simples que esteja, Deus tem compromisso com ela. Não vá atrás de movimentos, porque você não precisa disso, em nome de Jesus. Professor, em nome de Jesus, ore, jejue pelo seu pastor. Clame a Deus para que na sua igreja tenha alimento, para que ainda a igreja seja aquilo que ela é chamada por Deus de ser. Professor, cantor, pregador, tenha prazer em cooperar com a igreja de Cristo. Lugar de ministério é a igreja. E tem mais, é a igreja local. Quer ser usado por Deus, para Deus e para a glória de Deus. Leia tudo. Dons para a igreja. Ministérios, Efésios 4:11. Ministério, né, pastoral, evangelista, etc. É para a igreja. Então, se é crente, você é obreiro, honre e edifique a igreja. Vamos terminar, né? Caminhando aqui. Estamos alimentando nosso coração com dúvidas, orgulho ou indiferença? São as setas, né? Conseguimos identificar os sinais de fraqueza, como pouca vontade de ler as escrituras, desmotivação para estar na igreja local e agir para mudar essa situação, ou seja, os sintomas, né? Não deixemos o recuo ocorrer sem resistência. Ele não vem de uma vez, mas aos poucos, até que quando percebemos, pode ser tarde demais. Como eu disse, cuidado com as amizades, cuidado com tudo. Devagarzinho vem. Eu escrevi aqui o exemplo de Sansão. Foi um que aconteceu assim. Somos dos que permanecem, subtópico 3. O versículo final do capítulo 10 traz uma poderosa declaração de fé e de esperança. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa é a verdadeira característica dos jovens que amam a Cristo. Eles perseveram. Mesmo que sejam ridicularizados por viver a fé, continuam firmes na confiança em Cristo. Eles compreendem que a salvação não é apenas um evento passado, mas uma jornada contínua de renúncia e confiança em Deus. Jovens cristãos perseverantes são aqueles que mantêm a sua vida devocional, mesmo em meio a uma rotina concorrida, escolhem amizades que os aproximam do Senhor, servem na igreja com alegria e não negociam sua fé por conveniências passageiras. Quando eu li essas últimas palavras do comentarista aqui, foram muito próprias. Manter a vida devocional, ou seja, orar em casa, irmão. Orar em casa. Quantas pessoas, quantos de nós não oramos em casa? Quantos dos nossos jovens não oram em casa? Escolher a amizade que aproxima do Senhor, o que significa isso? Não é a galera que também é cristã, que vai todo junto, que é todo mundo crente. Não, eu estou dizendo que te aproxima do Senhor. Não estou nem o que estou dizendo, o pastor aqui está colocando para nós. E é verdade bíblica. Servem na igreja com alegria, não negociam a sua fé por conveniências passageiras. Quem lê isso aí, eu encontro nessas palavras um termômetro para os nossos alunos, para nossas vidas em primeiro lugar, para os nossos alunos também. Se nós, ao ouvirmos estas palavras pastorais aqui, nós sentimos temor, fala, caramba, realmente às vezes pela minha conveniência, eu tenho ido a tal lugar ao invés de estar na igreja. Nunca mais eu vim numa reunião de oração. O que quer que seja que o Espírito Santo te... Se você sentiu temor, é positivo. E este temor, se a voz, que é a voz do Espírito Santo, deve nos levar a tomar uma decisão. Porque se nós não tomarmos, é como ele colocou no subtópico passado. É um caminho, é um sinal que vai fazer nos questionar. E olha, o que tem de pergunta de gente fazendo questionar se existe o inferno mesmo, se é mesmo assim, se precisa de tudo isso, se a palavra realmente é de Deus e não tem contradição. Irmãos, o que tem nestes dias de questionamento à verdade de Deus e que os jovens estão caindo às multidões, uma ou outra vertente. O importante para o diabo não é que vertente você cai. Se é no cristianismo progressivo, se é na nova reforma apostólica, que vertente que você cai, para o diabo não interessa. O importante é você sair do evangelho de Cristo Jesus, que te leva para o céu. Então, em nome de Jesus, tomemos a nossa posição. Sejamos daquele, como diz o texto aos Hebreus, que não renunciam, que não dão para trás, mas que permanecem. Aleluia! Mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nosso roteiro agora, rapidamente, é dividido em 3 tópicos. Por que perseverar é o primeiro? Segundo, como apostatar? Terceiro, como perseverar? Então, por que perseverar? Pela consciência da recompensa. Essa é a nossa esperança. Nós já falamos sobre isso, vamos ler os textos. Hebreus capítulo 10, 32 a 35. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que esse texto mostra para nós? Que os problemas, que ser perseguido pelo nome de Cristo, que ver seus bens sendo espoliados, seus irmãos, a sua família sofrendo, os seus filhos não sendo os queridinhos, porque os demais dos grupos são os carnais, e você está criando seus filhos para serem santos de Jesus. Quando você vê tudo isso, parece que o mundo caindo sobre a sua cabeça. Aleluia! O texto diz, não rejeite, pois a vossa confiança, porque tem um grande e avultado galardão. Deus está vendo. E a nossa confiança, a nossa esperança está nas mãos dele e é segura para nós. Então siga firme em nome de Jesus. Romanos 8:18. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a nossa esperança é o céu. Porque perseverar pela consciência dos ataques, ou seja, por causa da resistência. Teremos que resistir. 2 Timóteo 3:12, pela consciência dos ataques. Nós sabemos que somos atacados, então temos que perseverar, vamos resistir. 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Alguns ou todos, irmão? Todos. Alguns ou todos, irmão? Todos. Que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é por isso que Paulo disse, eu me alegro nas perseguições, porque num sentido é o sinal para mim de que eu quero piamente viver em Cristo. Então eu me alegro no Espírito, mas na minha vida real, na minha alma, na minha carne, não. Eu mesma, irmã Manuela, sinto isso. E no contexto da igreja, perseguição espiritual. Eu sou lembrada pelo Espírito de Deus, alegra-te, porque é sinal de que você está querendo piamente viver em Cristo Jesus. Então tenhamos esta consciência, é o que nos dá força. Lembra que a gente começou a aula com isso, né? Falando é o que nos dá fortaleza para continuar. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 18 e 19 diz, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Olha Paulo dizendo aí, a igreja tão amada, tão boazinha, tão maravilhosa essa igreja de Filipos, irmão. Ô igreja santa. Mas Paulo está dizendo para eles, eu já disse para vocês, e digo de novo chorando, que tem muita gente aí que é inimigo da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles não é o nosso Deus, é o ventre deles. A glória deles, eles estão buscando o projeto, a proposta, a missão, tudo que quer que seja, é para a confusão deles mesmos. Olha aí a chave do discernimento a Bíblia dando para nós, que só pensam nas coisas terrenas, irmão, em nome de Jesus. Pesa as pregações todas que vocês têm ouvido aí, dos grandes pregadores, etc. Se o foco está nas coisas terrenas, abre o olho, porque os nossos pais, avós na fé, pastores, que hoje estão sendo apedrejados, muitos deles, dizendo, olha que evangelho é esse? É o evangelho de Cristo, aleluia, que leva o povo a pensar e a priorizar as coisas que são de cima, as coisas do céu. Então, para este pastor antigo, as coisas terrenas não têm valor. E para Jesus tampouco, o único valor que ele encontra aqui são as almas, e ele quer levá-las para estar com ele para sempre, e nós somos um dos tais. O nosso valor, como diz este hino, um dos tais, é ser cheio do Espírito Santo, é viver nesta vida a glória da vida futura, aleluia, é o nosso prazer. Mas a carne que é o prazer daqui, nós temos esta carne, Paulo disse, olha, até a minha carne luta contra mim, aleluia, mas que nós possamos entender e resistir a este Espírito e a esta carne, para que o Espírito de Deus que está em nós e a verdade de Deus reine e nós possamos perseverar. Pela consciência dos desafios perseveramos, porque temos consciência dos desafios e para isso se batalha com a fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo, nos seus últimos capítulos, no seu último escrito da Bíblia Sagrada, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então o que nós vemos aí? Os desafios. Ele diz, eu acabei a carreira tinha desafios, mas os desafios estão no combate. Ele diz, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Então a fidelidade até o fim. Hebreus capítulo 10, 36 é parte da nossa lição. Vamos deixar ainda aí. Porque necessitais de paciência, ser fiéis, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, permanece na vontade de Deus fielmente,
possais alcançar a promessa. Ok? Isso é como perseverar e como apostatar. É uma escolha de não crer mais, rejeitar a Deus. É uma escolha de não se submeter mais, querer a sua independência de pensamento, de entendimento, de o que quer que seja. É uma escolha de não renunciar mais ao pecado. Uma escolha de não crer mais. Lucas capítulo 12, versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, é Jesus dizendo. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Ou seja, alguns vão negar a Jesus diante dos homens. Alguns vão negar. 2 Timóteo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade voltando a fábulas. Então, este é um dos textos que eu falei para os irmãos. Veja que o resultado é que os ouvidos serão desviados da verdade. Nos últimos tempos, vai vir um tempo que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não vão aguentar mais. Eu não quero mais pastor dizendo o que eu posso fazer. O problema é que não é o pastor ainda está se deixando ser usado por Deus, se ele é um dos poucos que ainda fazem isso. Porque a palavra de Deus não vai compactuar com o meu e o teu pecado, não vai. Deus não muda. Há um evangelho que conta de um outro Deus que não se importa com isso. É um evangelho mentiroso. O evangelho de Cristo não mudou e nunca mudará, mas diz o texto bíblico que vai vir um tempo que as pessoas não aguentarão. E aí, como dá comichão nos ouvidos, raiva e ódio destes velhos, deste evangelho do passado, que deve ser jogado fora, deve ser enterrado. Eu ouvi da boca de duas pessoas, crentes, duas pessoas em dois lugares do mundo, sendo usada por Satanás, dizendo: este evangelho que você segue, este evangelho que você prega, este evangelho da tua igreja já morreu. Eu digo: está repreendido o demônio em nome de Jesus. Não falei na cara delas, mas falei no coração. Eu sabia o ataque espiritual. Essas já estão no caminho que eles queiram, porque, como diz a palavra, amontoarão para si doutores conforme as suas próprios desejos, concupiscências. Eles têm os seus teólogos, os seus pregadores que dizem: é assim mesmo, que inventam as suas próprias doutrinas, porque não querem se submeter à doutrina de Deus, então rejeitam ao Deus da palavra. Então vai vir tempo, diz o apóstolo Paulo, que as pessoas não aguentarão mais a doutrina. E vão ter doutores para ter livro, irmão. Tem livro, tem doutor, tem teólogo, irmão. Tem que não acaba mais, é assim. Mas diz o próximo versículo: se desviarão da verdade. Desviarão os seus ouvidos da verdade. Não fecha, irmão, não quero ouvir mais a verdade. O que? Isso daí é do tempo passado, não é questão de tempo passado, é questão da vontade da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 1 e 2, outro texto deste. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Tá aí, irmão, que nós explicamos. Tá aí o texto bíblico. E a doutrinas de demônios. Então a irmã não é fanática porque fica falando de doutrina de demônio. Ou eu sou fanática com a Bíblia, ou o que é? Ou será que a Bíblia é fanática? Ou será que eu sou fanática porque eu creio e repito a Bíblia? Eu não sou fanática. Eu não sou fanática. Se você tem acompanhado há algum tempo, talvez essa seja a sua primeira lição, e você está dizendo: olha, misericórdia. Alguns de você é a primeira vez, você vai dizer: glória a Deus, aleluia. Mas se você tem acompanhado aqui, mesmo nessa lição, a linha de raciocínio, eu tento, na minha humanidade, ser equilibrada, completamente equilibrada. Em verdade, às vezes eu sou equilibrada demais. Mas essas palavras que eu uso não são minhas, são do Senhor, portanto são a verdade de Deus. Que Deus, pelo seu Espírito, nos dê o entendimento espiritual dessas coisas. Então, o segundo versículo diz: pela hipocrisia, olha aí, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja, essas doutrinas de demônio, essas setas malignas, estes caminhos de apostasia dentro da igreja, porque o contexto aí é da igreja, tá? Isso não é do mundo, não. Paulo está explicando a um obreiro da igreja e falando do contexto da igreja. Aí ele diz que estes homens que estão caminhando com isso estão bonitinhos, irmãos. São gente fina, mas são homens que falam mentiras, porque se desviaram da verdade. Vamos juntar as coisas aí? Tá aí. Deram ouvidos a essa doutrina de demônio, gostaram porque coube bem, abraçaram este caminho que não é de Deus, rejeitando a Deus, portanto são apóstatas. Tá aí. E porque estão neste lugar, a sua consciência é cauterizada. Lembra que eu falei para você no começo que a apostasia não dá mais arrependimento? Essa gente não se arrepende não, irmão. Esqueça, não tente falar, não tente explicar, não tente chorar. Não tem um texto que fala: por este pecado não chores? Pronto, tá aí. Não ores? Pronto, tá aí. A consciência deles é cauterizada, irmãos.
mas é polida, é etc, e tem missão, e tem Jesus, e tem Deus, e tem mover, e tem tudo, irmãos, e tem teólogo, e tem tudo. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Como apostatar? Primeiro, não crer mais, rejeitar a verdade de Deus, rejeitando a Deus. Segundo, uma escolha de não se submeter mais. É o caminho da apostasia, irmão. Não querer se submeter é caminho da apostasia. Quero minha independência. Eu posso pensar como eu queira. O primeiro que eu lembrei na minha mente foi lá em Miriam. Ai, por que só Deus fala só com Moisés? Lá os irmãozinhos, vamos conversar aqui, porque não é assim. A gente também é família. A gente também tem de Deus e tudo e tal e tal. E Deus que é misericordioso para conosco, para nos ensinar, não só para eles, passou um bom bocado essa minha amiga por causa disso. Aleluia. Mas ele diz, então vamos fazer o seguinte, eu vou provar, Moisés, eu vou te defender, eu vou provar, porque o assunto seu não foi você que escolheu ser isso, eu que escolhi você, então manda cada um pegar aí uma vara e colocar na minha presença. A vara que florescer, aleluia. É este que eu escolhi. Mas a natureza do homem é isso aí. Por que só? Por que só o pastor? Por que só esse? Por que só aquele? Não vou me submeter porque eu também, porque eu tenho dom, porque eu sou usada, porque eu sei. Não somos nós assim, irmãos? E olha, eu tô falando e você pode até dizer, realmente aquela irmã é assim. Mas eu pergunto a você e a mim aqui, eu e você. Às vezes nós não somos tentados com as perguntinhas como essa lá dentro do nosso coração. Eu e você, professores, que Deus nos guarde. Nós somos chamados a julgar, a conferir se o que está sendo pregado está na Bíblia, não tem problema nenhum. Mas termos um coração submissos. E não é só a palavra e a Deus, é aqueles como Deus estabeleceu para ser. Então, no contexto da igreja, às vezes a gente passa por algumas e vamos nos perguntar, será que Deus não está provando a nossa submissão? Mas será que nós aguentamos ser provados? Porque algumas vezes nós sofremos e pronto, o inferno está se levantando contra mim. Às vezes não, irmão. É Deus nos ensinando a sermos humildes, a nos submetermos e a saber se neste evento nós vamos dizer sim, Senhor, e aguentar e permanecer firmes e fiéis, sabendo que a nossa vocação, nosso chamado é diante de Deus e não dos homens. Mas aquele que é chamado por Deus fica debaixo dos homens a quem Deus nos colocou. Sim, Senhor, sim, senhora. É Bíblia, irmãos, é Bíblia, é de Deus. 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou, disse Paulo, amando, olha aí, o presente século. Então, foi pro mundo, foi pros cursos de vamos crescer o reino, né? Tem uns negócios aqui, eu não sei como é que isso chama no Brasil, mas aqui é o pessoal para ser rico para crescer o reino. Olha, um tal de a gente tem que ricar e ter muito dinheiro, porque para crescer o reino de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Porque Demas me desamparou, o coração dele está no presente século nas coisas daqui. Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3, não quis se submeter mais, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Essas pessoas, está falando até dos judeus, eram o povo de Deus. Eles têm, Paulo está dando testemunho, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está aí a explicação. O caminho da apostasia é esse. É que, ao invés de se sujeitar à palavra de Deus, às exortações da palavra de Deus, estabelecer o seu próprio caminho. É aquela história que a gente tem. Não, mas eu não entendo assim. Eu encontrei várias pessoas que a gente fala, mas eu falei, o que você diz disso aqui? Isso é a sua maneira de ver? Eu não entendo assim. E como eu disse para você, tem muito teólogo para estar por trás deste não entendo assim e criar as suas teologias para que você que aceitou isso, fique tranquilo. Fulano de tal, teólogo tal, aceita isso assim. Como se a Bíblia fosse questão de que teólogo aceita o quê? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então nós somos chamados a nos submeter à justiça e ao caminho de Deus. Uma escolha de não renunciar mais o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. Ou seja, no passado a gente era do mundo, operando debaixo do espírito da desobediência, de Satanás. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, olha aí a nossa natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, este é um lugar distante de Deus. Então, uma escolha de não renunciar mais o pecado nos leva a este lugar. Isso é como nós estávamos, mas não estamos mais. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22 diz: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez, olha aí Pedro falando o que Hebreus falou e Paulo falou. O autor é o Hebreus e Paulo. Então, depois de terem escapado da corrupção do mundo, ou seja, vindo para se abrigar na igreja, pelo conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo,
se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tá aí. Por isso que o caminho do pecado é perigoso. Porque se você for vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora, olha aí, não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjador da lama. Então este é um paralelo de Pedro ao que nós lemos em Hebreus capítulo 6. O estado deste que apostatou é pior do que aquele que não conheceu, porque o que não conheceu pode entrar na graça, o que caiu da graça é o recaído. O que recaiu da graça, Cristo não será mais crucificado por ele, portanto não tem mais como alcançar, voltar à salvação. Então, por que perseverar? Como apostatar e agora como perseverar? Com relacionamento com Deus, oração e a palavra. 1 Timóteo 4,5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada a criatura, os filhos de Deus. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá vendo aí, irmão? Profeta de Deus. Não é um profeta qualquer no meio da igreja, não. É o profeta Elias. E a Bíblia diz sobre ele que ele era homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, os mesmos desejos, a mesma realidade carnal que nós somos. E orando, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E outra vez, orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então a oração, a palavra de Deus, são as duas chaves de comunhão com Deus e que nos permanecem, nos ajudam a perseverar. Agora, Elias orou, mas ele orou de acordo com o mandamento do Senhor. Então, por isso que a oração, ela está junto com a palavra. Nós oramos pedindo a vontade de Deus. A oração, ela deve caminhar com a palavra de Deus. A palavra é a revelação do que Deus é, do que Deus quer. Se nós orarmos conforme a sua vontade, diz: pedireis tudo o que quiseres e será feito, mas não escape da parte da vontade. Então, Elias, era o propósito de Deus não mandar chuva, e a primeira oração não fala isso de explícito, mas fala implícito, mas a última fala escancarado. Deus mandou ele: vai falar pro fulano, pro rei, que vai vir chuva. E depois diz: pode orar, porque a chuva vai vir. Ou seja, ele orou, mas ele orou de acordo com o mandamento do Senhor, que é a palavra de Deus. Então, oração e palavra é como perseverar e não cair na apostasia. Preciso falar que o caminho de nós que abandonamos os cultos e as reuniões de oração na igreja, não é o caminho que Deus quer para nós. Estamos como Demas, olhando e nos fixando nas coisas deste mundo, e abandonamos a casa do Senhor, as coisas espirituais. Queremos o culto que tenha os cantores, os corais, uma palavra que o pastor não seja usado forte hoje, seja uma palavra que nos anime para uma semana de vitória, né? É isso que nós queremos, que Deus nos guarde. Queremos o que é de Deus. Relacionamento com os outros. Então, como perseverar no relacionamento com Deus? Oração e palavra. Relacionamento com os outros. Santos separados. Atos capítulo 2, versículo 40, 42 e 43. E com muitas outras palavras, é Pedro pregando. Isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E perseveravam. A igreja. Então, a doutrina do pregador é: salvai-vos, ou seja, perna para que te quero. Longe disso, daqui de uma geração perversa. O mundo, irmão, é perverso, irmão. Seja usado por Deus, professor, para falar aos jovens esta palavra. Oh, como eu oro no meu espírito que você seja usado por Deus. E o versículo seguinte diz que a igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que é isso? É na pregação simples, mas bíblica. Na comunhão, juntos, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Temor de Deus. Qual é o sentimento que leva o grupo dos jovens da igreja? É o temor de Deus. Se não for, vamos revisar. Porque olha aí, quando estas coisas acontecem, olha aí, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 1 Pedro capítulo 2, 9 em diante diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Benção, irmão. Olha, finalmente, irmã leu um texto de bênção, né? Aleluia, ou seja, somos de Deus, somos separados para Deus, né? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então o negócio é sério, nós saímos das trevas e somos luz. Vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora pertencem a Deus, sois povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, diz Pedro, eu peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Tá aí o que nós somos. Ah, jovem não é. Jovem tá para viver o resto da vida aqui. Não, irmão, peregrinos e forasteiros.
peregrinos e forasteiros. Irmãos, que vos abstenhais, ou seja, não façam, não se deem, não toquem, não cheguem perto das concupiscências carnais, que é isso, os desejos da carne, que combatem contra a alma. O jovem conhece mais do que ninguém o grito da carne, né? A gente conhece o grito da carne, ela grita, mas se abstenham. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, no trabalho, no mundo, na universidade, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois a toda ordenação humana por amor do Senhor. Toda, irmã, mas aquele não presta, aquela não presta, aquilo é do mal, é do inferno. Eu te pergunto, qual era a ordenação humana? Qual era o governo que estava sobre Pedro? Que era o rei como superior. Tá aí, a ordenação política. Que era os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Aí tem um monte de gente que vai dizer, não aceito! A vontade de Deus é botar governante só crente. Deus quer que essa terra seja de Deus e de Jesus e a gente vai virar tudo cristão, nem que seja por força, pela maioria e pela democracia, e colocam tanto nome de ia. E eu te convido a ler de novo estes 3 versículos e encerrar com esta palavra, porque assim é a vontade de Deus. Que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, o nosso trabalho é fazer o bem, é seguir o caminho de Jesus. Submetendo-nos, inclusive. A minha carne às vezes pode gritar também como a sua grita. Amém? A minha carne grita também. Eu também às vezes não aguento as injustiças, as coisas. Eu fico brava, irmão. Então, perseverar neste caminho precisa ler a Bíblia e aceitar e se sujeitar a ela. Porque se não se sujeitar, o negócio tá... Então tá aí. Como perseverar no relacionamento com os outros? Somos santos, somos separados, somos chamados para isso aí. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Tá aí. Honrai a todos. Aí, receita de crente. Como perseverar no relacionamento com os outros? Honre a todos. Ame a fraternidade. O bom relacionamento com todos. Temei a Deus e honrai o rei. Quem era o rei de Pedro nessa época? Não tá falando do rei Jesus aí não, meu filho, meu irmão. Não tá falando do rei Jesus não. Está falando do rei terrestre. Glória a Jesus. Relacionamento consigo mesmo. Não negocia a sua fé. Então, como perseverar? Com Deus, separados em relação aos outros, vivendo como crente, sendo separados, povo de Deus em meio a esta geração perversa. Eu sei que a geração é perversa, mas povo de Deus se comporta como ele nos mandou comportar. E por último, perseverar no relacionamento consigo mesmo, porque no fim do dia, somos nós quem negociamos ou não a nossa fé. Ou a gente se vende a um caminho que nos parece lucrativo aqui, ou interessante, ou legal, ou que a maioria está indo, o que quer que seja, e nós podemos colocar em jogo a nossa fé. Capítulo 10 de Hebreus, 38 e 39, diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então, se retirar deste caminho é ir para a perdição. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, Paulo dizendo aí, eu reputei por perda por Cristo. O que para mim era ganho na minha vida anterior, no meu sucesso que eu tinha, na posição que eu tinha, eu chamei de perda por Cristo. Vou continuar o versículo 8 aí. E na verdade, Paulo dizendo, tenho também por perda todas as coisas. Troco por quê? Esse daqui é perda, chamo de perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, ou seja, por Cristo, eu tive que deixar toda essa prioridade. E até aqui ele disse, eu chamei de perda, mas ele agora diz, e eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O que isso significa, irmão? É que comparado com o que é ser crente de verdade, pertencer a Deus, ser usado por Deus, tudo deste mundo, tudo que eu tive, conhecimento, glória, posição, tudo, é tão nada que Paulo teve a coragem de chamar para ele, mas é porque para ele é isso mesmo. E para Deus é isso mesmo, é esterco. Eu não sei se eu tenho coragem de muitos dias da minha vida chamar as coisas deste mundo, o dinheiro, as ofertas de melhoramentos, ou o que quer que seja, as políticas, as economias, as filosofias de esterco. Mas eu entendo lendo isso, e que algumas vezes Deus me permite, está tão cheio da graça de Deus que eu realmente falo, gente, isso é tão pequeno, é nada, é esterco mesmo. Que Deus nos guarde a caminhar este caminho com Deus, e Ele nos revele a cada dia mais esta verdade, e nos ajude a permanecer e nos guarde pelo sangue de Jesus, de toda seta de apostasia, guarde a nossa igreja local,
a nossa vida, que você, professor, você, evangelista, você, presbítero, cresça no temor do Senhor para ser usado por Deus nesta geração, que precisa que homens e mulheres como vocês se levantem, como vós, como levantadores da bandeira, da espada, da verdade de Deus, para que ainda se ouça esta verdade. Se nós nos calarmos, esta mentira, estes novos evangelhos vão tomar. Eles vão tomar porque é o tempo do fim. Mas eu rogo para que ainda haja casas espirituais, igrejas, que possam permanecer de pé, aleluia, sem serem levados pelo espírito de apostasia destes últimos tempos, porque breve o Senhor Jesus Cristo voltará e nos levará, e até lá nós possamos entregar, como diz Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira. Vai chegar o dia do fim da nossa carreira, seja pela nossa morte, seja pela vinda de Jesus. E nós chegaremos daqueles que guardamos a fé. Que Deus abençoe a você e use a você em nome de Jesus. Amém.